Na terceira, talvez seja o caso da VTC Log e o caso da VTC Log e os hospitais federais do Rio de Janeiro, que é um negócio bem mais pesado, porque aí pode envolver até milícia. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu entendo que a busca é para saber onde estão os erros, os equívocos, as manipulações, os roubos, eu entendo perfeitamente. Mas o objetivo final é atribuir responsabilidades. É isso. É isso, não é? É isso. E eu fico só achando, será que não é meio perda de tempo a gente ficar nesses pequenos detalhes enquanto eu vejo depoimentos do presidente da República que deixam absolutamente evidentes o fato de que cagaram do começo ao fim desse processo. Então eu fico pensando, pô, os caras estão lá comentando o detalhe do cara da VAT que passou. Obviamente tem que ser apurado, porque é uma possibilidade terrível de corrupção. Agora, o presidente da República tá cuspindo na cara de criança nas manifestações, tá saindo sem máscara, não se manifestou publicamente a respeito da vacina a favor e que me vacinei. Quer dizer, prende o cara, acaba aí. Faz alguma coisa, Randolph. Olha, assim... gostaria de ter os instrumentos, as ferramentas para fazer logo isso. Agora temos que ouvir uma coisa. Mas você entende a minha agonia? Entendo. Porque, por um lado, eu vejo toda essa movimentação, mas do outro lado, eu vejo evidente a falta de responsabilidade. Tá aqui o problema. Exato. Não, isso aí, Rafinha, esse teu sentimento, é por isso, inclusive, que a atuação da CPI tem apoio popular. Porque esse sentimento é o sentimento da ampla maioria dos brasileiros. A ampla maioria dos brasileiros, eu tenho certeza, não queria que um membro de sua família tivesse morrido de uma doença que poderia ter sido evitada, que poderia ter evitado a morte desse membro da família, né? Eu acho que o grande mérito da CPI foi o seguinte: até antes da CPI, o que é que o presidente da República fazia? Fazia todos esses despalpérios, ninguém fiscalizava, a CPI só existe, alguém pergunta... Não, mas você buscou a CPI. Eu disse, eu não busquei. Eu preferiria que não tivesse CPI. Se o Procurador-Geral da República, que é o senhor Augusto Aras, tivesse cumprido o papel dele, nós não teríamos CPI. Se o Ministério Público Federal, se a Procuradoria-Geral da República, melhor dizendo, tivesse feito as investigações, tivesse detido os excessos do presidente da República, não precisaria do parlamento fazer isso, né? Agora, um dos méritos da CPI foi que, a partir da CPI, nós fizemos uma inversão na agenda do Brasil. A agenda do Brasil funcionava o seguinte: toda segunda-feira pela manhã, o presidente saía, botava todo mundo naquele cercadinho e ditava qual era a agenda do Brasil ali. Nós invertemos, nós colocamos ele no cercadinho a partir de agora, porque ele passou a responder à CPI. Ficou melhor e veja... Sim, vocês realocaram a pauta. Realocamos a pauta e eu acho que teve uma outra consequência que foi o seguinte: se não tivesse CPI, tivesse a pressão para o CPI, ainda era o general Pazuello que era o ministro da Saúde, né? Veja aí o salto da vacinação no país. Ocorreu depois que a CPI foi instalada, né? Então, se não fosse a CPI... O pessoal estava falando impunemente até hoje de hidroxicloroquina. Ainda tem alguns que conseguem, né? Tem um colega senador lá que chegou a dizer que um estudo contra a hidroxicloroquina foi financiado por uma atriz pornô. Aí depois o pessoal no Twitter disse que era Mia Khalifa. Né? Mia Khalifa, vamos tratar pelo nome porque essa pessoa é importante. Não é qualquer um. Não é qualquer uma. Essa pessoa marcou muito a minha vida, Randolph. Vamos respeitar ela. Depois você vai detalhar esses dados aqui. Okay. Tem uma DR com a tua esposa sobre isso? Ela Não, sabe, ela sabe das minhas preferências, ela me acompanha, é parceira. Moleque é... Então, embora ainda tenha alguns que absurdamente sustentem esse negócio da hidroxicloroquina, né? Mas hoje já reduziu e a sociedade começou a compreender que isso até nos 2, 3 meses primeiros da pandemia, poderia ter algum resultado, porque não tinha resposta. Mas depois, comprovado pela ciência que não tinha eficácia, insistir nisso não era só burrice, era criminoso, que foi o caso do Brasil. E no começo, Rafinha, da CPI, da investigação, no começo da condução da investigação, qual era a hipótese que eu trabalhava? Eu disse, não, isso aí foi doidice, foi negacionismo, foi ideologia, né? Foi por isso que cometeram esse conjunto de erros, né? Por isso que você disse muito bem.
o presidente da República sai, cospe em criança e tal. Tem alguns crimes que não há mais dúvidas, que constarão no relatório final da CPI.